Olá, tudo de bom a todos vocês, e estamos aqui novamente, dando continuidade ao nosso conteúdo, que dessa vez vamos trabalhar sobre as causas modificativas de competência. A matéria de competência é uma matéria que se explora bastante no segundo bimestre, e então já vimos vários pontos da matéria de competência. Vimos lá os critérios, a diferença entre competência e jurisdição, e agora, na aula anterior falamos sobre a reunião de processos, quando que os processos podem ser reunidos, o porquê, quais os requisitos para que os processos possam ser reunidos. Então, é necessário que tenham a mesma competência absoluta, ou seja, função, matéria e pessoa. O objetivo é gerar economia processual e evitar decisões contraditórias. Então, foi com essas, poderia-se dizer, alegações, que nós concluímos a aula anterior. Agora, nós vamos adentrar num tema que eu posso dizer que não que seja difícil, mas ele usa assim bastante termos, momentos processuais. Eu até estava aqui um pouquinho antes de gravar o vídeo, conversando aqui com o William, que é o responsável aqui por nossas gravações. Sem ele, não seria possível estarmos aqui gravando essas aulas. Então, todos aí lembrem, que o William aqui vem sendo aí uma pessoa, bastante importante, para que também esses vídeos, possam chegar a vocês. Mas vejam, como eu ia falando, causas modificativas de competência são aquelas situações que, quando o processo ele nasce em uma determinada vara e por um motivo ou outro ele é remetido para outra vara, as varas processuais. Por exemplo, aqui em Maringá são 7 varas cíveis. Não sei se os senhores tinham conhecimento disso, mas são 7 varas cíveis. Família, são 2 varas de família. Infância e juventude, 1 vara. E assim vai. Juizados especiais, são 4 varas, são 4 secretarias, na verdade, do juizado especial. Então, pode acontecer de um processo nascer, por exemplo, na 2ª vara de família, e por um motivo ou outro, ele ser remetido para a primeira. É claro que isso foge à normalidade processual, porque, em regra, isso é a perpetuatio jurisdictionis, ou seja, se a ação nasceu na primeira vara, em regra ela deve ser extinta, conduzida e extinta na primeira vara. Se uma ação nasceu na 2ª vara, ela deve ser conduzida, desenvolvida e extinta lá. Mas existem 2 institutos que são denominados de causas modificativas de competência, que é a conexão e a continência. Então, hoje nós vamos aprender o que é conexão e o que é continência. Mas para adentrar nesse instituto, para adentrar no objetivo da aula de hoje, eu preciso trabalhar com vocês um outro instituto, que, embora não seja o objeto da nossa aula, sem ele eu não consigo entender essa aula, que são os elementos da ação. Quer ver? O que são os elementos da ação? São aqueles requisitos que toda ação precisa ter. Então, quando eu falo em elementos da ação, eu vou colocar aqui, elementos da ação, tá? Elementos da ação. Quais são os elementos da ação? São 3. 3 elementos da ação. Partes, causa de pedir
e pedido. Tá? Então, os elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. Por exemplo, partes. Quem são as partes no processo? O autor, o réu, ou os autores e os réus. São as partes do processo. E a causa de pedir? A causa de pedir é o que leva alguém a entrar com uma ação. Os fatos e os fundamentos. Os fatos, o que aconteceu? Foi um acidente de trânsito? Quando que ele aconteceu? Era de noite? Era de dia? Né? Que mais? Tem orçamento? Não tem? São os fatos. E os fundamentos? Os fundamentos é que o meu fato se enquadra na lei. Artigo 186 e 927 do Código Civil. Quem causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Então eu tenho a causa de pedir chamada remota, que são os fatos, e a causa de pedir próxima, que são os direitos. São causa de pedir. Tá? Isso aqui é um instituto que eu estou apenas antecipando para entender a matéria de hoje, mas nós iremos trabalhar, né, mais a fundo aí esses institutos. Então, tá lá, causa de pedir remota são os fatos, causa de pedir próxima são os direitos. Então já falamos que como elementos da ação, as partes, a causa de pedir e o pedido. Qual o objetivo dessa atuação? Eu quero receber alimentos. Eu quero receber da seguradora. Eu quero divorciar. Eu quero alimentos. Então vejam que nesse caso específico, nós vimos vários pedidos. Você entrou com a ação, eu entrei só para ver como é que é, para ver como que é um juiz. Não. Quando você entra com a ação é porque tem um pedido. Então, qual é o pedido? Então, pode ser o pedido mediato, que é o bem da vida, o objeto. São esses que eu citei exemplo, o alimentos, a guarda, a reparação de danos, a realização de uma cirurgia. Esse é o pedido mediato. E tem o imediato. O I é aquilo que eu espero do juiz. A condenação, a declaração, a execução, né? Porque sem elas eu não consigo o meu direito material. Então, elementos da ação são esses aqui, ó. Partes, causa de pedir e pedido. E por que eu estou adentrando nesse assunto? Porque pode ocorrer, senhores, de ter dois ou mais processos com ou semelhança entre partes ou causa de pedir ou pedido, ou identicidade, ser idênticos. Então, olha que interessante. Pode acontecer de ter duas ou mais ações semelhantes ou idênticas. Professor, mas como que eu sei quando duas ou mais ações são semelhantes ou idênticas? Aqui, ó, com base nos elementos da ação. São as mesmas partes? As mesmas causas de pedido, os mesmos pedidos? Se for o mesmo dos três, então é porque é idêntica a ação. Se tem a mesma parte, a mesma causa e o mesmo pedido, essa ação é idêntica. Mas vamos supor que são apenas as mesmas partes, mas não tem o mesmo pedido. Ou não são a mesma parte, mas têm o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Aí são semelhantes, ok? Mas vamos lá. Se acontecer de ter duas ou mais ações idênticas, vamos supor, eu acho que até trabalhei esse exemplo em uma das aulas que já tivemos. O marido e a mulher discutiram, e isso infelizmente vem se tornando, né, uma realidade. Nesse momento agora de pandemia, as pessoas acabam ficando mais em casa e parece-me que, pelo que eu li uma revista, uma notícia, alguns casais estão tendo dificuldade de lidar com essa situação. Então vamos supor que eles entendam, né, por divorciar, um fica na casa e o outro vai para a casa do pai. Vamos supor que o marido for para a casa dos pais. E chegando lá, ele pensa, poxa, agora, como que eu vou visitar meus filhos? Então ele entra com uma ação de divórcio para discutir guarda, visita e alimentos.
E a mulher que ficou aqui, porque agora eles não estão mais conversando, romperam o diálogo. Um está lá na casa dos pais e o outro ficou aqui. Um quer ver o outro. Talvez tenha até tido indícios de agressão, tenha ido força policial, eles não estão se conversando. A mãe ficou com os filhos na casa e o pai foi para a casa dos pais. E aí a mãe pensa mesmo, opa, peraí, vai que ele vem aqui, quer pegar a criança ou quer entrar na casa, e entra também com uma ação de divórcio, com guarda, visita, alimentos, partilha. Cada um procurou um advogado diferente, entraram com a ação, não tinham como saber que tinham entrado, né? Um ficou, ele não tem coragem de entrar, mas eu vou entrar. E ambos acabaram entrando com a ação. Um é distribuído na primeira vara de família e o outro é distribuído na segunda. Vejam, os processos são idênticos. Nesse caso, não há razão para eles correrem em varas distintas. Então, esses processos vão ser o quê? Reunidos. Por quê? Porque são idênticos. Professor, qual o nome do instituto quando dois processos são idênticos e eles são reunidos? O nome é litispendência. Então, quando houver a identicidade, tá? Identicidade. Identicidade não é semelhança. Identicidade não é semelhança, é idêntico mesmo. Então, quando houver identicidade, nós estamos diante de um instituto chamado litispendência. Tá? Litispendência. Professor, ficou uma dúvida. Qual vara que vai julgar, da primeira ou da segunda? Depende, senhores. O que vai julgar é aquele que recebeu o primeiro processo. Isso chama prevenção, tá? Até coloquei ali no cantinho, a prevenção, artigo 59 do CPC. E o 58 fala isso que eu estou dizendo agora. Então, os processos serão reunidos naquele juízo prevento. Então, por exemplo, a mulher e o marido, cada um entrou com uma ação idêntica. Só que a do marido foi primeiro e caiu na primeira vara de família. Então, o da primeira vara de família vai atrair o outro e ela será responsável por julgar os dois processos. Tá? Então, olha que interessante, né, quando a gente fala nesse instituto. Mas lembrando que o nosso objeto hoje da aula não é a litispendência. Eu só estou falando sobre litispendência para nós compreender, não que não vai cair na prova, tá? Porque vai cair, claro que de uma forma, né, dos moldes como estou aqui, não vai cair nem mais nem menos, mas é importante conhecer litispendência para entender o instituto que vamos trabalhar hoje. Mas isso é litispendência, é duas ações idênticas. Mas professor, como que eu sei quando duas ações são idênticas? Vai no DNA dela. Qual é o DNA? Os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. São as mesmas partes? São. João e Maria. São as mesmas causas de pedir? Sim. Divórcio. São os mesmos pedidos? Sim. Divórcio, alimentos, guarda, visita e partilha. Opa! Então, há uma possibilidade aí de serem idênticos e, portanto, caracterizar a litispendência. Ok? Mas não é esse o instituto, né, que é o objeto principal da aula, mas através dele é que nós vamos entender o que é uma conexão e o que é uma continência. Tranquilo? Bem. Então, elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. Quando forem idênticos, nós estaremos diante de um instituto chamado litispendência. Ou seja, se os dois processos são idênticos, eles não podem coexistir. Um deles tem que ser extinto. Qual que vai ser? Isso na litispendência. O que nós vamos conversar na sequência não usa essa regra. Um deles vai ter que ser extinto. Qual que vai ser extinto? O que foi entrado em segundo lugar. Então, o prevento que foi protocolado primeiro atrai aquele que entrou em segundo e extingue ele com uma sentença sem resolução do mérito, porque não tem como ter duas ações idênticas. Ok? Duas ações idênticas não é possível. Só um detalhe. O professor está dando a aula aqui e em alguns momentos eu faço algumas afirmações, já puxando para outra aula, que nem teve um momento que eu falei aqui da litispendência, que atrai o outro processo e o juiz vai julgar, né, simultaneamente.
Mas no caso da litispendência, o que vai acontecer é o seguinte, ele atrai o processo, porque não pode ter duas ações idênticas. Então ele atrai essa ação idêntica, chegando aqui ela é extinta. Por quê? Porque não pode ter duas ações idênticas, ok? Então qual que vai prevalecer? Vai prevalecer aquela primeira ação. Claro que aqui eu estou falando com alunos do primeiro ano, do segundo ano, então a gente sabe da dificuldade de às vezes compreender, e às vezes o professor fala uma coisa, vai ler, é outra. Então assim, teve dúvida? Entre em contato com o professor. Porque o professor está aqui, como eu falei, a litispendência não é o objeto da nossa aula agora, mas é importante nós entendermos ela para entrar propriamente no assunto de hoje. Tendo dúvida, entre em contato com o professor. Ok? Mas recapitulando, na litispendência são duas ações idênticas. O judiciário não permite a existência de duas ações idênticas. Então, uma delas vai ser extinta. Qual que vai ser extinta? Aquela que foi ingressada por último. Então, se ficar demonstrada que de fato ela é idêntica a outra já em condução, em processo, então essa que entrou por última, ela é extinta sem resolução do mérito e permanece aquela que é a preventa, que foi protocolada primeiro, ok? Mas, tendo dúvida, entre em contato com o professor. Bom, falamos então dos elementos da ação. Por quê? Porque eu preciso deles para explicar os dois institutos da causa modificativa de competência. Então é o seguinte, ó. O primeiro instituto chama conexão. O que é conexão? Conexão, segundo o artigo 55 do CPC, é quando duas ou mais ações têm as mesmas, aqui, ó, tem os mesmos pedidos ou causa de pedir, tá? Então, conexão é quando duas ou mais ações têm ou os mesmos pedidos ou a mesma causa de pedir. Veja que não é e, não precisa ser cumulativo, é ou um ou outro. Veja que não é litispendência, porque para ser litispendência, que é aquele instituto que acabamos de falar, tanto a causa de pedir quanto o pedido e as partes têm que ser idênticos. Aqui não. Primeiro, não fala em partes, só fala apenas ou o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Então, tem dois ou mais processos em varas distintas, mas que têm ou o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, eles podem ser reunidos. Olha o verbo que o professor citou, podem, não é devem. Podem quer dizer que é facultativo. Senhores, eu não posso reunir dois ou mais processos se eles estão em fases muito distintas. Pessoal, um processo está aqui na fase postulatória, outro está lá na fase de produção de provas. Ah, são conexos, vou reunir. Poxa, um já está produzindo provas, ele vai ter que esperar o outro que está lá ainda na postulação, seria injusto. Até por isso que existe a súmula 235 do STJ que fala: não se admitirá conexão se um dos processos já foi julgado. Né? E aí a gente faz uma interpretação extensiva se um deles já estiver em fase muito distinta. Então só há conexão se esses processos estiverem em fases semelhantes. Então um deles está na fase postulatória e a outra está iniciando o saneamento, sem problema algum. Agora, se esses processos estão em fases muito distintas, não há de se falar em conexão, ok? Então, conexão, para que haja, basta ou os mesmos pedidos ou a mesma causa de pedir. Quer ver exemplos? Vamos supor um engavetamento.
tá? O engavetamento. Estou indo com o meu carro, aí de repente alguém colide na traseira do meu veículo, porque alguém colidiu na traseira dele. Então, veículo A, B e C. O C bate no B, que bate no A. Vamos supor, porque eu poderia ingressar com ação contra os dois, mas vamos supor que eu entrei com ação apenas em quem bateu no meu veículo, o B. Entrei com a ação B, o B bateu no meu veículo, ele tem o direito de guardar a distância, ou ele tem o dever de guardar a distância, então eu entro com a ação só em face do B, e cai na primeira vara civil. O B, como também foi vítima, ele entra com a ação em face do C e cai na terceira vara civil. Então, a minha ação contra o B, eu sou o A, a minha ação contra o B cai na primeira civil e a do B contra o C na terceira vara civil. Então, o C bateu no B, que bateu no A, que sou eu. Aí, ali na defesa, tudo, ou um traz essa informação para o juiz, ou se descobre, mas peraí, por que essas duas ações estão sendo julgadas em juízos diferentes, se a causa de pedir foi a mesma? Vejam que as partes não são a mesma. Em uma é o A contra o B, em outra é B contra o C. Não são as mesmas partes. Talvez o pedido também não seja o mesmo. Talvez aqui eu queira dano material apenas, e na ação do B contra o C, ele queira dano material e dano moral. Não importa. O que importa é que a causa foi a mesma. Qual? Aquele acidente de trânsito, ocorrido no dia X, na data, no horário X, na rua X. É a mesma causa de pedir. E talvez, reunindo esses processos, até evite decisões contraditórias. Então, é possível que haja reunião desses processos, mas desde que eles estejam em fases semelhantes. Se um deles já está lá na produção de prova e o outro está sendo protocolado agora, aí não, porque a distância é grande, não vai gerar economia processual. Mas se eles estiverem em fases próximas, é possível a junção. Isso chama conexão. Então pode ocorrer a conexão dessas duas ações, porque aqui no caso elas têm a mesma causa de pedir, ok? Então entender conexão não é tão difícil. Então tá lá, duas ou mais ações, ou com a mesma causa ou com o mesmo pedido. Isso gera economia processual, faz com que vários pontos sejam discutidos em uma única demanda, né? Então, o artigo 55 do CPC, ele traz essa posição. Vou ler aos senhores o artigo 55. Artigo 55 do CPC. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sentenciado. Então, se um deles já foi sentenciado, não. É o mesmo teor da súmula 235 do STJ, ok? Aqui, conjunto, gerar, decisões conflitantes. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas. Então vejam, o objeto principal, então, da conexão é esse. É evitar decisões contraditórias, gerar economia processual, mas só haverá essa reunião se esses processos tiverem fases semelhantes. Em regra, claro, tudo no processo, tudo tem exceções, correntes minoritárias e correntes majoritárias, mas o professor tenta aqui trabalhar sempre com o teor da corrente majoritária. Bem, então tá lá, conexão, não tem muito segredo. Ou a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido justificam que esses processos sejam reunidos, desde que isso possa gerar economia processual e evitar decisões contraditórias, tá? Artigo 55 do CPC. Agora, só um minuto. E é a mesma regra. Qual vai ser o processo que vai, qual vara que vai prevalecer com o processo? Aquela que recebeu primeiro um deles, tá?
Então, o mais antigo, onde que está o mais antigo? Esse mais antigo é que vai receber dos demais, ok? Isso é prevenção. Continência. Continência. Vamos lá. Esse aqui é legal. Vamos lá. Continência. É quando são mesmas partes mais. Esse mais quer dizer tá? Então aqui é e, não é ou não, é e, é cumulativo. Mesmas partes, mesmas causas de pedir, mais mesmos pedidos. Olha lá, ó, continência. Olha lá a continência. Ó. É quando tem dois ou mais processos com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido. Ah, já tem gente aí que já está se mexendo na cadeira, hein? Professor, o senhor está ficando esquecido, professor. Esse conceito que o senhor passou para nós é de litispendência. Então o senhor quer dizer que litispendência e continência são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Por isso, para quem se ateve, esse conceito meu aqui de continência está incompleto. Porque se ele permanecer desse jeito aqui, é a mesma coisa de litispendência, então ele está incompleto. Eu vou completar ele para ser continência. São as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, só que esse pedido aqui tem que ser mais abrangente. É um pedido mais abrangente. Ele tem o mesmo pedido, mas ele tem um a mais. Nós vamos conversar sobre isso. Então, ó, continência, mesmas partes, mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, só que um deles é mais abrangente, tá? Um deles é mais abrangente. Quer ver o exemplo? Ó, então, continência, mesmas partes, causa de pedir e pedido, são iguais. Mas só não é litispendência porque esse pedido aqui é mais abrangente. Como isso, professor? Vou passar exemplo. Ó. Então vamos lá. Ó, partes. É A versus B. A versus B. Essas são as partes. E a causa de pedir, professor? A causa de pedir é acidente de trânsito. Acidente de trânsito, tá? Acidente de trânsito. E o pedido, professor? O pedido? Pedido vamos colocar aqui. Dano material. Dano material. Tá? Ok? Mas, para ser continência, tem que ter mais de uma ação, né? Então, vamos pegar a outra ação. A outra ação é A versus B. Mesma parte, ó. Vamos lá. Antônio Brasil e Berenice Brasil. Antônio Brasil e Berenice Brasil. Tá lá, né? As mesmas partes. Professor, e a causa de pedir desse outro processo? Qual que é? A causa de pedir aqui, acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Olha lá que interessante, ó. Professor, e o pedido? Pedido. Dano
material. Vamos supor que esse aqui está na primeira vara cível e esse aqui na segunda vara cível. Ó, até aqui, senhores, é uma litispendência. Ó, mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido. Só não é litispendência porque o pedido de uma dessas ações aqui eu vou tornar mais abrangente. Quer ver? Nessa aqui, ó, ao invés de ter só dano material, vamos supor que tenha também dano moral. Olha lá, ó, já não são mais idênticas. Já não são mais idênticas. Elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas não têm os mesmos pedidos. Porque essa daqui tem um pedido a mais. Tem um pedido a mais. Então, existe uma ação com um pedido continente e uma ação com pedido contido. Essa aqui, ó, é a ação de pedido continente. E essa aqui é de pedido, Pzinho aqui, ó, pedido contido, tá? Então, na primeira vara cível está a ação de pedido continente, porque tem um pedido mais abrangente. E na segunda vara cível está a ação de pedido contido, porque é o que tem pedido menor. Mas ainda não é o suficiente para entendermos o que é continência. Porque a palavra-chave vai vir agora. Senhores, para ter continência, a ação de pedido continente tem que ser a preventa. Tem que ser no juízo prevento. Então, olha que interessante. Só será... Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Opa, olha o professor daqui, ó. Para ser, né? Para ocorrer a continência, o pedido, a ação preventa, a ação que foi protocolada primeiro, tem que ser a de pedido contido. Então, a de pedido contido é que tem que ser a ação preventa, ou seja, a ação que foi protocolada primeiro. Então, só há continência quando a ação que foi protocolada primeiro é a ação contida, que tinha menor pedido. Vou explicar por quê. Vamos supor, ó. Vou pegar aqui. Ó, tá aqui, ó. As duas ações. Uma que só tem o dano material e outra que tem o dano moral e dano material. A que tem o dano material apenas foi protocolada primeiro. Então ela é a preventa. Ela é a preventa. Então nesse caso, deixa eu até... Posso rasgar isso aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Então aqui tem ação apenas de pedido material. E aqui tem a de pedido material e a de dano moral. Essa é a preventa. Por que aqui ocorre continência? Porque como ela é a preventa, ela vai atrair a ação que tem os pedidos mais amplos
vai excluir aquele que é idêntico, por exemplo, dano material. Dano material já tenho aqui. Excluo e pego para mim apenas o que eu não tinha, que era o dano moral. Isso é continência. Repetindo. Então, para haver a continência, a de pedido contido tem que ser a preventa. Tem que ter sido protocolada primeiro. Então, tinha a ação apenas de dano material. Aí, 2 meses depois, ou dias depois, surgiu uma outra ação quase idêntica, exceto que ela tinha um pedido mais amplo. Então, essa vai prevalecer, só que ela não tem o dano moral. Então, ela atrai, essa aqui está na segunda, ela atrai aquela da primeira, exclui aquilo que ela já tem, porque vai ficar um pedido dano material, os dois já têm. Então, exclui e pega para ela o dano moral. Esse pegar para ela o que ela não tinha é a continência, tá? Agora, vamos imaginar o contrário. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou dar 10 segundos para vocês responderem. Agora é o contrário. A preventa, aquela que vai prevalecer, aquela que foi protocolada primeiro, é a que tem os pedidos amplos. Ou seja, é aquela que tem o pedido de dano material e moral. E a que foi protocolada por último, que foi protocolada depois, é a que tem apenas o pedido de dano material. Então, essa é a preventa. O que ela vai fazer? Ela vai atrair esse. Tem alguma coisa para ela pegar para ela? Não. O que ela vai fazer? Vai excluir completamente. O que aconteceu aqui? Aqui, senhores, nesse segundo exemplo, quando a preventa é a ação do pedido mais amplo, aqui ocorre litispendência, tá? Aqui vai ocorrer extinção sem resolução do mérito. Aqui ocorre litispendência, tá? Então, ocorre litispendência por quê? Porque tudo que essa aqui tem, a outra aqui também tem. Eu tenho um pedido a mais até, então isso é litispendência. Então, quando a preventa é de maior pedido, é litispendência. Só será continência quando a de pedido menor for a preventa. Aí ela atrai aquela de pedido maior, exclui o que há de idêntico e fica com o que há de diferente, né? Para poder julgar também, que é o dano moral, tá? Olha que interessante. É claro que persistindo dúvida, vocês vão entrar em contato comigo. Prevento, lembra-se, preventa é aquela que foi protocolada primeiro. Aula que vem eu vou esmiuçar mais essa questão da prevenção. Mas eu queria finalizar a aula de hoje lendo o artigo da continência, para que vocês entendam essa diferença, que para ser continência, o contido tem que ser o prevento, ou seja, o protocolado primeiro, o contido, o de menor pedido, porque se for o de maior, não vai ter continência, vai ter litispendência. Mas vamos lá. Artigo 56. 56. Dá-se continência entre 2 ou mais ações quando houver identicidade, ou seja, quando forem idênticas, as partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os da demais. Olha lá, ó. Por ser mais amplo, abrange os do demais. Ele tem o dano material também, só que além do dano material, ele tem o moral. Então, repetindo, dá-se continência quando 2 ou mais ações houver identidade quanto às partes, a causa de pedir, então, ó, identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais abrangente, engloba o da outra. Isso é continência. E para finalizar, o 57, ele vai falar essa questãozinha que tem seu contido primeiro. Olha o que diz o 57. Quando houver continência quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida,
haverá sentença sem resolução do mérito. Olha que interessante. Quando houver continência, a ação continente, ou seja, a maior, tiver sido proposta anteriormente, ou seja, for preventa, no processo relativo à ação contida, será proferida uma sentença sem resolução do mérito. Ou seja, será extinto. Isso é litispendência. Mas continuando, caso contrário, o que é o caso contrário? A contida é a preventa, então, caso contrário, as ações serão reunidas. Viu? Caso contrário, as ações serão reunidas. Então, só serão reunidas, ou seja, só haverá continência se a ação contida for a preventa. Porque, caso contrário, haverá uma sentença sem resolução do mérito por se tratar de litispendência. Ok? Sei que não é das aulas mais fáceis, né? Mas, como sempre disse, assistam às aulas e, tendo dúvidas, o professor irá esclarecê-las. Sem contar que essa aula não para por aqui. Ela irá continuar e alguns pontos aqui eu irei reprisar com vocês. Então, foi uma imensa satisfação e até a próxima aula.